nossa live já. Tá. Minha assistente. Deixa eu ver aqui. Oi, galera. Pessoal entrando. Tudo bem? Estão me ouvindo? Boa noite, Márcia. Oi, Ká, boa noite. Ó, hoje, vocês sabem, né? Foi minha primeira live, minhas primeiras lives aqui no YouTube. E aí eu vou recebendo feedback das pessoas. Gente, eu amo esses feedbacks, tá? Então podem sempre dar. Oi, Simone, tudo bem? E aí, a minha mãe, na realidade, que ela sempre assiste a minha live. Oi, Rô, tudo bem? Ela falou, Sá, tá demorando muito pra você responder, porque as pessoas estão mandando os comentários e você fica, tipo, um tempo silêncio e depois você responde. Porque pra mim chega aqui atrasado. Então hoje eu abri também no meu celular a live, deixei no mudo, óbvio, e agora, ó, eu consigo ver todo mundo. Então, Rô, Simone, tudo falaram boa noite, Márcia, a Ká, eu vou vendo mais rápido. Então, gente, de verdade, qualquer dica que vocês... A Thalita, boa noite, Thalita, que vocês puderem dar, eu sou super aberta pra isso, tá? Por favor. Falaram também pra eu falar mais devagar. Gente, tô tentando trabalhar nisso, porque, ó, sou muito acelerada. Então, eu falo muito rápido. Oi, Mônica. Então, hoje iremos falar da liberdade alimentar. Nossa, que assunto, hein? Que é essa liberdade alimentar. Thalita, duas Thalitas hoje aqui. Hoje eu deixei o meu aberto também, Isa. O meu celular para eu ver os comentários mais rápido. Bom, galera, eu vou esperar só mais alguns minutinhos. Oi, Luciana. E a gente já começa. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. O que acontece? Eu vou falar pra caramba hoje. É pra dar 1 hora, dependendo da velocidade que eu falar. Então, eu quero pedir pra vocês, se for surgindo dúvidas, como o assunto tem muita dica, é muita coisa, pode ir mandando pergunta. Não precisa esperar só na hora que eu falar perguntas, tá bom? Então, tá com alguma dúvida sobre alguma coisa, pode perguntar qualquer hora da live, que eu vou estar vendo aqui. E eu acho que dessa forma vai ser um pouquinho mais dinâmico também, senão vocês vão cansar só eu falando, né? Se for um assunto que eu for responder um pouco mais pra frente, eu falo, calma aí que eu vou responder um pouquinho mais pra frente. Bom, não tem necessidade disso aberto aqui, então. Galera, outra coisa. Caiu, porque a internet ela oscila. Aguenta aí, não sai não, tá? Vou fazer de tudo pra voltar o mais rápido possível. Então, bora lá. 2h04, vamos esperar até 2h05. Você tá no cantinho como faz pra... Ah, então, Mônica, esse cantinho, na realidade, vai ser assim mesmo, eu pequenininha, porque o que importa é o que tá escrito no slide. É só pra vocês terem alguém pra... Ah, só pra vocês me verem aqui, né? Mesmo pequenininho, o intuito é você ver o que tá escrito e não me ver necessariamente. Mas se eu deixo grande, vai esconder o escrito do slide, por isso que ele é pequenininho assim, tá bom? Vamos lá. 8h05. Deixa eu ajeitar os slides.
Então, galera, dia mais esperado, né? Liberdade Alimentar Role 30. E quem aprende o que realmente é Liberdade Alimentar Role 30, nossa senhora, é outra vida, outro estilo de vida, outro mindset, e você acaba aprendendo também muito mais o que realmente é ter o controle aí da comida e dizer adeus, né, à restrição, a palavra dieta, a efeito sanfona, e a efeito sanfona, inclusive, da sua saúde, né? Porque não é só o peso, não é só o emagrecimento, é também da sua saúde. Então, ó, amo trechos do livro. Por incrível que pareça, eu não tô com o livro aqui, porque eu coloquei na minha bolsa e deixei lá no carro. Boa noite, Cláudia. Então, livro Food Freedom Forever, infelizmente, já falei pra vocês que não tem em português, tá? Mas, vamos lá. Seu reset terminou e você fez a reintrodução corretamente. Agora você está pronto para tomar suas próprias decisões no mundo Role 30. O Role 30 chama isso de andar com a sua bicicleta sem rodinhas. Então, maravilhoso isso, né, galera? Todo mundo aqui eu acho que tem acima de 25 anos, então imagina lá atrás quando a gente tirou a rodinha da nossa bicicleta e a gente volta a tirar agora na vida adulta relacionado à nossa alimentação. Boa noite, Lorena. Então bora lá, galera. Deixa eu ver se eu mudei o slide. Mudei. Então, curtindo a sua liberdade alimentar. Gente, primeira coisa que você precisa saber é o seguinte. Você vai apenas restringir o que você decidir que não vale a pena para você, tá? Seu objetivo é ter o mínimo de restrições autoimposta e... Travou. Tá difícil hoje. Pera aí, galera, que travou tudo aqui pra mim. Tá aparecendo um slide aí pra vocês? Possível, gente. Tá aparecendo aí, Isa, o slide? Pra mim sumiu todos os slides aqui. Sim, Rita falou que sim. A Isa aqui, minha assistente, falou que sim. Pra mim ficou preto a tela. Tá, galera, vamos lá, deixa eu ver aqui. O que houve? Voltou? Não. Gente, não é possível. Pera aí, galera, aguenta aí, deixa eu pôr o celular pra cá. Acho que agora foi. Tá aparecendo aí, Isa? Tá. Isso, então tá. Curtindo a liberdade alimentar. Bom, galera, a primeira coisa então que você precisa saber é o seguinte. Você vai apenas restringir o que você decidir que não vale a pena, tá? Seu objetivo é o quê? Ter o mínimo de restrições autoimpostas. E manter todas, tá? A gente fala todas, mas pelo menos a maioria dos benefícios que você obteve durante o seu reset, tá? Então você vai fazer escolhas conscientes e deliberadas. Quem nunca ouviu falando isso, boa noite, Érica. Eu falo isso muito, aliás, faço escolhas conscientes e deliberadas de consumir cada vez menos alimentos que não são tão saudáveis assim, tá? Coma apenas o quanto for preciso para matar a sua vontade desse alimento. Então você tá lá saboreando um bolo, um pedaço de bolo. Se você perceber que só metade desse pedaço foi o suficiente para matar a sua vontade, não tem necessidade de comer o bolo inteiro, e vamos falar mais sobre isso aqui mais pra frente. E você vai precisar saborear com atenção, tá? Sem culpa, sem remorso e sem vergonha. E aí, feito isso, escolheu ali o que você queria para sua liberdade alimentar, essa guloseima, você vai retornar aos hábitos normais, ok? Eu sempre gosto de falar um pouco sobre a minha experiência, porque eu acho que é muito fácil a gente ler uma informação no livro e falar, ok, tá tudo, o teórico tá aí, tá, mas e quem vive isso? Quem que tá vivendo isso? Será que é fácil mesmo? Então é sempre bom dar uns exemplos, todo mundo sabe
A maioria, na realidade, sabe como eu vivo minha liberdade alimentar. E o que eu sempre falo para as pessoas que já passaram pelo meu grupo ou estão atualmente no meu grupo é que a liberdade alimentar precisa ser planejada, tá? Isso não quer dizer planejamento de dia de lixo, de quando você vai comer aquela sobremesa, pizza ou cerveja. Gente, nada disso, tá? O planejamento, ele funciona da seguinte forma. Vamos lá. Eu, Samantha, aprendi na minha reintrodução que amendoim me dá dor de cabeça. Peraí, galera. Amendoim me dá dor de cabeça. Pipoca não me faz nenhum tipo de mal. Arroz também, nada. Laticínios e glúten, eles acabam me gerando uma compulsão e é gatilho para outros alimentos, como o doce, tá? E o doce, né, além de ser um alimento que eu possuo certo vício, também me dá tipo um sono pós-almoço absurdo, tá? Aí, o que eu, Samantha, gente, agora eu tô falando tô falando eu e não o que fala a liberdade alimentar é Role 30, tá? Eu passo para vocês essa minha experiência para vocês poderem se identificar também, tá? Então, um planejamento, o meu planejamento no caso, ele é baseado na minha reintrodução. Então, não tem como você copiar o meu planejamento. Você precisa parar, refletir sobre a sua reintrodução, por isso que a reintrodução ela é importante, para você traçar o seu planejamento, tá? Então, o meu planejamento ele funciona da seguinte forma. Pipoca. Eu decidi que eu posso deixar super livre para eu consumir quando eu quiser, quando eu estiver com vontade. Então, se for todo dia, ok. Se for uma vez por mês, ok. Mas é algo que eu percebi que não me gera nenhum tipo de gatilho e que não como de forma descontrolada e não me faz mal. Então, eu deixei livre. Ah, hoje eu tô com vontade de comer pipoca? Vou e como. Amendoim, o mínimo possível, porque eu sei que se eu for num churrasco, por exemplo, e ficar beliscando, vai me dar dor de cabeça na certa. E quando de repente eu como um sonho de valsa que tem um amendoim, eu não fico com dor de cabeça, porque a quantidade foi pouco. E uma das coisas que a gente vai falar é justamente sobre isso. Qual quantidade que você pode comer desse alimento que não vai te gerar nenhum efeito negativo, um efeito ruim. O arroz, ele é algo que eu preciso ter um certo controle, então eu coloquei o arroz 2 vezes por semana. Doce, liberei também 2 vezes por semana. Sorvete ou açaí 1 vez por semana. Requeijão com bolacha, água e sal 1 vez na semana, porque é algo que eu gosto. Rodízio de japa é outra coisa sem planejamento. Quando eu tiver com vontade eu como, inclusive eu comi ontem. Então, se assim, 2 vezes por semana, como. 1 vez por mês, como. Quando me der vontade eu vou comer. Pizza, lanche, fast food 1 vez por semana, tá? E qual que é o segredo aqui? Vocês podem ver que eu coloquei 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Então, o segredo é justamente isso, você não colocar o dia. Qual dia você vai comer doce? Final de semana? Pode ser. Pode ser numa segunda? Pode ser. De acordo com o meu planejamento, eu tenho 2 vezes na semana. Então, de segunda a domingo, eu tenho 2 vezes na semana para comer o meu doce. Se eu comer segunda e terça, eu sei que minha semana vai resetar só na próxima segunda, tá? E eu coloco as quantidades que está liberado na semana desses alimentos. Pode ver que da pipoca, do japa, eu não coloquei. Mas alguns alimentos eu preciso colocar porque são alimentos que se deixar eu como de forma descontrolada, eu como todo santo dia. Então, até eu criar esse hábito de ter esse controle, não deixar os meus impulsos falarem mais alto, eu tenho que fazer esse tipo de planejamento para mim, tá bom? Aí, tipo, sorvete 1 vez por semana. Samantha, você não comeu essa semana o sorvete. Acumula para a próxima semana? Gente, já me perguntaram isso. Não acumula. Porque não é porque tá escrito 1 vez por semana que eu vou comer 1 vez por semana. Já passou, eu acho que a última vez... Nossa, eu nem lembro a última vez que eu comi açaí. E muito menos sorvete. Então, assim, já deve fazer mais de mês. Então, não é porque tá no seu planejamento que você tem necessidade de comer. É só para você ter um controle, porque às vezes é um alimento que você quer comer todo santo dia, tá? Aí, como que você vai fazer para escolher esses alimentos? As perguntas.
Gente, essas perguntas elas vão te acompanhar para sempre, tá? Porque vocês vão ver mais para frente que você sempre vai precisar se fazer essas perguntas antes de comer alguma guloseima. A gente chama de guloseima tudo que fica fora do Role 30, tá? Então, óbvio que assim, se você decidiu que o arroz você pode estar liberado para você comer, você não precisa ficar se fazendo as perguntas. Mas um fast food, alguma bebida, doce, macarrão, seja lá o que for que você colocou no seu planejamento, aí que tem um dia certinho para você seguir, você vai parar e você vai se fazer as seguintes perguntas. Isso tá no livro Food Freedom Forever, tá, galera? Então, a primeira, vale a pena? Aí você vai responder se sim ou não. O sabor ou a experiência valem as potenciais consequências negativas? Você vai parar para pensar se vale ou não. Como que isso vai impactar o meu emocional, mental e psicológico? É algo que vai me afetar negativamente? Muito, pouco ou em nada? Eu realmente quero isso? Existe uma alternativa menos ruim que vai me satisfazer o tanto quanto? Preciso consumir algo para curtir esse momento? Geralmente essa pergunta entra bastante em festas. Vale a pena? Você pode ver que no começo pergunta se vale a pena, porque de verdade, muitas vezes eu mesmo tinha uma vez que me marcou muito que eu tava na praia e tem um quiosque lá na praia da Astúrias que tem uns doces maravilhosos. E eu fui pegar um açaí, não estava no reset. Fui pegar um açaí. E aí, todo mundo sabe que eu curto Nutella, né, galera? Aí o que aconteceu? Chegou outra pessoa lá, enquanto eu tava esperando o cara preparar meu açaí, e ele falou assim: a outra pessoa falou, nossa, que brownie bonito. E eu sou apaixonada por brownie também. E eu só lá, meu braço cruzadinho, só ouvindo. Aí o cara falou assim, ah, não, chegou hoje, é um brownie de Nutella, tá fazendo maior sucesso. E eu, meu, brownie de Nutella. E eu pedindo meu açaí. Nem tava com vontade de comer isso. Aí eu falei, quer saber? Deixa eu voltar. Eu peguei meu açaí, voltei. Enquanto eu estava... na realidade, eu até falei pro Alex, toma meu açaí. O que eu fiz? Eu peguei essas perguntas na hora. A primeira pergunta, o vale a pena? Eu falei, claro que vale. Só que aí eu fui passando item por item, pergunta por pergunta. Na hora que chegou lá no 8º, vale a pena? Eu falei que não. Então, assim, olha só como faz diferença você passar por todas essas perguntas e avaliar exatamente o que você vai comer. Lembrando que não, como eu disse, não é para você resistir a todo custo, mas é importante, porque às vezes você vai perceber que, ia ser no impulso. Poxa, o negócio estava lá, estava maravilhoso, mas eu não estava nem com vontade de comer aquilo. Foi porque a pessoa estava falando do meu lado. Então é muito importante você colocar esse tempo entre você e a comida, tá bom? Então, como eu disse, salva essas perguntas em um lugar fácil no seu celular ou carrega no bolso, seja lá o que for, que você vai ter acesso rápido a elas, porque você vai usar sempre, tá? Então vamos lá. Mas Samantha, se você colocou lá que você pode comer 2 vezes na semana, por que você precisa parar e se fazer as perguntas? Gente, primeiro que liberdade alimentar, como eu sempre falo e falei no começo e volto a repetir, é para você fazer escolhas conscientes e deliberadas. Então, não é porque que tá lá que você pode consumir 2 vezes que você vai consumir sem pensar e sem avaliar. Porque o intuito aí novamente, é você ter o controle da comida, tá? Mas você ter esse controle, mas não deixar de comê-la, tá? E sim, você vai optar por comê-la por ser algo que saboroso, algo gostoso, algo que realmente vale a pena, tá? Para aquele momento. Não no dia que você tá estressado, que você tá triste, que você tá chateado, que você tá de TPM. Não é esse tipo de relacionamento que a liberdade alimentar Role 30 quer que você tenha com os alimentos, tá bom? Então, deixa eu voltar lá pro slide das minhas escolhas para vocês entenderem uma coisa. Aqui o meu planejamento. O que eu sempre paro para me fazer pergunta é doce, sorvete e fast food. O restante eu coloquei quantidade que nem um arroz. Oi? Ah, é normal mesmo. Eu coloquei quantidade
Desculpa, a Isa falou comigo aqui. O restante eu coloquei quantidade que nem um arroz. Porque se deixar, eu como todo dia, sem pensar, por simplesmente estar lá. Ainda mais que eu tô aqui na casa da minha sogra, tá? E não tem necessidade de eu comer todo dia, eu sei que não. Mas não é um alimento que eu escolho comer quando eu tô triste, por exemplo. Ah, tô chateada, vou comer arroz hoje. Não, não é assim. A pipoca, a mesma coisa. Rodízio de japa, a mesma coisa. Tudo isso é tranquilo pra mim, tá? Gente, vai falando qualquer coisa, se tiver dúvidas aí, vai mandando, hein? Aí entra uma coisa que eu acho que o mundo inteiro deve ter, que é o dia de lixo, que você vai entender que o dia de lixo ele não pertence mais na sua vida, tá bom? Porque tem muita gente que fala assim, Samantha, tá, eu coloquei lá 2 vezes por semana, vou deixar pra comer no final de semana esses alimentos. Só que liberdade alimentar rolê 30 não existe dia de lixo, tá? Não tem como, na realidade, você saber o que você vai ter. Tipo, eu não sei se alguém tem uma bola de cristal aí, eu gostaria de que vocês me falassem, eu gostaria de ter ela emprestada, porque não tem como você saber o que você vai estar com vontade de comer daqui uma semana. Gente, impossível, as vontades são diárias, tá? Então, muitas vezes, eu como doce durante a semana. Eu me faço as perguntas, vejo o que vale a pena e fico super feliz com a minha escolha. Então, dia de lixo fica fora porque você não sabe se você vai estar com vontade de comer no sábado, no domingo. Às vezes vai chegar sábado e você planejou comer algo, alguma guloseima, e chega na hora você nem tá com vontade. Gente, isso acontece muito. Pergunta para as meninas que estão aqui, ó, Rô, a Mônica, a Luciana também, que eu sei que tá há um tempo no Rolê 30. Às vezes chega final de semana, você simplesmente não está com vontade de comer nada diferente, porque é final de semana, tá? Isso é mentalidade de dieta. E você aprendeu com o Rolê 30 que não está de dieta, tá? Se você colocou no seu planejamento uma guloseima 2 vezes por semana, você não vai planejar quando você vai comer essa guloseima, tá? Quando surgir a vontade de comer, você vai parar, se fazer as perguntas para ver se vale a pena. Se for uma terça e você perceber que vale a pena, perfeito. Pode comer sua pizza, tá? Se for uma terça, coma. Se você viu que vale a pena, coma. Então, ó, dia de lixo, tira da sua cabeça. Não quero ninguém que está participando aqui hoje dessa imersão de liberdade alimentar com dia de lixo, tá? E isso a gente pode se ajudar bastante lá no grupo. Não tem problema nenhum. Aí lembra que eu falei para vocês ontem que reintrodução é pro resto da vida? É um processo pro resto da vida, tá? Ela, tipo, não tem nem como você falar que você não vai reintroduzir mais nada, porque tem muita coisa que você, nessa reintrodução rápida, mesmo de 10 dias, nem deu tempo de você reintroduzir, porque eram 3 refeições e quantos alimentos tem desse grupo alimentar, tá? Então, não tem como ela te falar tudo, ainda mais isoladamente de cada grupo alimentar, né? Aí, como que funciona essa reintrodução para o resto da sua vida? Você precisa ter em mente, igual eu disse sobre o amendoim. Se eu ficar beliscando, como eu fazia antes do programa, o amendoim em churrasco, por exemplo, porque eu só comia amendoim em churrasco, por isso que eu tô falando, eu sei que eu vou ter dor de cabeça. Mas sei que o sonho de valsa que contém um amendoim, gente, ele não vai me gerar essa dor, pouca quantidade. Então daqui pra frente você vai você vai também aprender qual a quantidade que você pode comer, qual a frequência que você pode comer esse alimento, sem ele te gerar nenhum impacto negativo. Isso tanto emocional quanto físico, tá? Não é só o seu emocional ou o seu físico, não é só porque eu tenho a dor de cabeça, tá? E aí? Aí vocês voltam para aquela listinha lá da reintrodução, tá? Atrapalhou meu sono, atrapalhou meu humor, atrapalhou minha digestão, é tudo isso que vai continuar na sua liberdade alimentar. Então, chato, é um processo que depois de um tempo vira um hábito, só que você precisa persistir, tá bom? Então, o seu planejamento é para ser feito em cima do que você aprendeu na sua reintrodução rápida. Então, se você colocar lá 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana algum grupo alimentar e perceber que está te fazendo mal, gente, você pode ajustar isso. O seu planejamento você pode mudar quantas vezes você quiser. O meu mesmo não tinha arroz antes, mas eu coloquei arroz agora, tá?
Então, você precisa ficar muito atento em tudo. Ah, tá bom, coloquei lá doce 3 vezes por semana. Ah, mas minha pele tá sentindo, meu humor tá sentindo. Deixa eu mudar isso para 2 vezes na semana, tá? Presta atenção em como você vai reagir com o seu planejamento semanalmente. Você pode mudar isso semanalmente. E lá, 3 vezes na semana. Comeu 2 vezes e já sentiu que tá mal, e já fala, ok, não, vou deixar só 2 vezes na semana mesmo, sem terceira vez. Você já muda na semana mesmo, tá bom? Isso é ótimo para trabalhar o seu controle. E aquela coisa, esse teste é pro resto da sua vida, tá bom? Toda vez que você comer um alimento que ele seja potencialmente problemático, bom, vocês sabem o que são os potencialmente problemáticos, né? Tipo, glúten, laticínios, álcool, doce, qualquer guloseima que você não comeu durante os 30 dias, você vai ter que observar como isso vai te afetar. E você tem uma base do seu novo normal por conta do seu reset, não é verdade? Então, não tem como você pensar, não, tudo bem, me deu essa dorzinha. Não é tudo bem. Como que você estava no dia 30 do seu reset? Não estava super bem? Então, você precisa estar super bem com a sua liberdade alimentar. No máximo ali, um upper, para não falar o super, um upper bem, tá? Não se contente só com o bem, porque o que acontece? Veio o cachorro de novo. O que acontece? Se você for se contentando com, tava super bem, agora eu tô bem, aí você vai sempre decaindo e descendo um pouquinho mais, tá? Outra coisa, pessoas que têm um certo vício em chocolate, presta muito atenção no seu dragão do açúcar, mantenha ele controlado. Gente, eu tenho um certo vício por doce, vocês sabem disso, todo mundo aqui em casa sabe disso. Então, assim, tem que ficar muito atento, tá? Tem que prestar atenção em tudo mesmo. Nenhuma dúvida, galera, por enquanto? Ótimo. Vamos para estratégias de sucesso. Então, como qualquer outra habilidade, existe aí uma curva de aprendizado da sua liberdade alimentar, certo? Ninguém saiu do Reset Vale 30, da reintrodução e já é mestre na liberdade alimentar. Nem eu sou. Pode ser que a Melissa, a criadora do programa, seja. Mas, para criar novos hábitos, você precisa se comprometer. Tudo é comprometimento, tudo é repetição, tudo é prática, tá? Até que isso se torne um hábito automático. Quando você possui as ferramentas corretas, galera, essa mudança de hábito, ela acaba sendo mais fácil. Então, aproveite essa ferramenta que é a liberdade alimentar Role 30. Então, tem diversos truques que eles passam no livro. Eu estou aqui com 3 que eu considero importante e que funcionam para mim. Então, respire fundo. Gente, simples, é isso mesmo, respirar fundo. É simples, mas é muito efetivo. Então, quando você tá ali de cara com a tentação, o seu cérebro, ele libera o quê? Dopamina. A dopamina, ela é um neurotransmissor muito potente, que ela é responsável para sua motivação perseguir um comportamento recompensador específico, tá? Então, assim, lembrando que a dopamina, ela não traz felicidade, tá, galera? Muita gente acha que traz, ela não traz. Ela só traz uma promessa de felicidade. Só que quando a dopamina tem a sua atenção, você fica completamente fixado na recompensa. Igual eu tava fixada no brownie. Eu nem tava com vontade de comer o brownie, mas eu tava super fixada no brownie, tá? Então, se você muda a forma como você respira, você envia um sinal pro seu cérebro, pro seu sistema nervoso, que você tá no controle e tá tudo bem, tá? Então, tenta respirar sempre, tipo, 2 por 1. Você pode inspirar 8 e expirar 4 ou 6 por 3. Vê aí o que funciona para você, só não vai desmaiar, tá? Essa é uma das estratégias. A estratégia que eu mais amo, que a maioria conhece, é a de deixar para depois, que eu inclusive fiz isso com o brownie também. Para mim, para mim ela é muito eficaz, eu amo ela. Então, eu sempre coloco um tempo entre eu e a comida. Então, que nem no brownie, foi bem interessante, porque no brownie eu falei assim, daqui 1 hora, porque às vezes você vai se fazer as perguntas, e isso eu falei também no diário pós-escorregada.
Às vezes você vai se fazer as perguntas, no final você vai ver que vale a pena, mas você não vai ter certeza. Será que vale a pena? Você vai ficar na dúvida. Ou às vezes você vai ver que não vale a pena, mas você ainda tá com vontade. Olha só que interessante. Então você coloca esse tempo. Então eu vi lá que o brownie não valia a pena, só que eu tava com vontade. Então aí eu fiz o quê? Então tá, calma. Se daqui 1 hora eu tiver com vontade, eu como. O que aconteceu? Passou 1 hora e eu falei, beleza, eu comeria. Só que ainda não estava confiante com essa decisão, porque vocês vão entender mais pra frente o porquê. O que eu fiz? Coloquei, se no dia seguinte eu tiver com vontade, eu como. Então, você pode colocar um tempo que você acha que seja necessário para você. 5, 10, 15 minutos, 1 hora, 2, 3, dia seguinte. Você que vai avaliar o espaço que você precisa para decidir se realmente você quer esse alimento, para você avaliar se você realmente quer esse alimento, ou se você só tá entediado e triste e tá buscando alguma coisa na comida. Ou tipo, tô viajando, então a gente tem aquela mentalidade, né? Eu tava na praia. Ah, tô viajando, então eu posso comer esse alimento. Não, não é assim. Então, eu deixei para o dia seguinte, acordei no dia seguinte, eu não estava com vontade. Então, eu amo essa técnica. Essas 3 técnicas vocês vão utilizar junto com as perguntas, tá? E a outra é se distrair. É a mais simples também. Fazer algo para se distrair quando você tá ali cara a cara com aquela guloseima. Também ajuda muito a tirar o foco apenas da comida. Você vai parar... você pode reparar que quando você entra em uma dieta ou programa alimentar novo, diferente, o que acontece é que você começa a pesquisar sobre essa comida. Ai, receita do Role 30, receita low carb, receita paleo. Aí você acaba vendo só comida, 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 comida. Isso acontecia comigo. Eu ficava morrendo de vontade de comer. Nossa, que receita maravilhosa, quero fazer agora. Eu nem tava com fome. Por isso que eu falo que o feito sob medida é uma ótima opção, hein, galera? Fazer uma propagandinha aqui, mas é muito bom, porque já vai a sugestão de cardápio, você não precisa nem ficar pesquisando. Então, tira o seu foco da comida por completo, tá? Então, essas são as 3 dicas, 3 estratégias que elas seguem junto com com as perguntas do Vale a Pena, tá? Ah, Samantha, percebi que vale a pena. Tá, você encontrou ali uma guloseima deliciosa, você se fez as perguntas, colocou um espaço entre você e a comida para avaliar de uma forma correta se vale a pena ou não, que no caso são as perguntas, né? Percebeu que vale a pena, e daí você deu sua primeira mordida. E, gente, muita calma nessa hora, porque essa experiência de verdade pode ir para diversos tipos de caminhos e eu vou falar sobre 2. A primeira, que a maioria das pessoas fazem, é comer muito rápido. Então, assim, o gosto é uma delícia, e aí você come aquela guloseima de uma forma super rápida. Você tá ali com... Vamos pegar um bombom sonho de valsa, que é pequeno. Em vez de você dar uma mordida, você coloca ele inteiro na boca. Meu, quando você menos espera, o que acontece? Acabou. Você nem conseguiu curtir ele, nem sentiu o sabor, e aí o seu cérebro faz o quê? Ele provavelmente tá gritando para você comer mais um sonho de valsa. Então, galera, por favor, não faça isso, por menor que seja essa guloseima. Não coma ela rápido, tá? Aproveita essa experiência, você precisa saborear essa guloseima. Então, namore ela antes. Olha para ela ali no seu prato, coloca ela num prato bonito. Se for um bombom que seja, uma trufa, o que você pode fazer? O que foi isso? Tá procurando alguma coisa? Se for um bombom, coloca ali num prato bonito. Tira ele da embalagem, coloca no prato. Não tira e já come com a mão. Sabe? Faça daquele momento um momento especial. Porque se você optou por comer aquilo, viu que vale a pena e é um alimento que você sabe que é taxado de menos saudável, poxa, faz aquele momento algo realmente especial, tá? Então olha, cheira, sinta o cheiro, dependendo do que for. É até legal que nessas horas você pode fazer umas atividades aí de mindfulness, que é muito bom. E aí, quando você der essa primeira mordida, mastiga, coloca de volta no prato o pedaço que sobrou, mastiga ela bem. Tenta sentir todos os sabores possíveis na sua boca. Seja romântico com essa guloseima, galera. Esse é um dos cenários que funciona e fica bem legal se você fizer isso. Você vai ver que às vezes você não vai precisar nem terminar o que você começou a comer, porque você vai se satisfazer com pouco. Quer dizer, pouco não é, você vai se satisfazer com
às vezes uma ou duas mordidas, tá? E aí, tem também a regra da primeira mordida, tá? Porque assim, se você optou por comer essa guloseima, é porque você acha que ela vai ser realmente maravilhosa. Então você tá olhando, você foi na padaria e você viu lá um pão recheado. Meu, que negócio maravilhoso, lindo, quero comer isso. Se fez as perguntas, viu que valia a pena. Deu a primeira mordida, não foi o que vocês estavam esperando, galera, para na hora, tá? Não tem por que continuar comendo se não é lá aquelas coisas. Gente, eu sei que isso é complicado porque por conta de desperdício, ok, mas vamos pensar na nossa saúde em primeiro lugar, tanto física quanto emocional. Se não é o que você estava imaginando, não coma, tá? Porque, confia em mim, a culpa vem depois, tá? Então, deu aquela primeira mordida, após namorar essa guloseima, não é o que você estava esperando, deixa de lado. Se você continuar comendo, confia em mim, você vai se arrepender, tá bom? Agora tem outro cenário também. Samantha, dei a primeira mordida e realmente valeu a pena. Você viu que é realmente saboroso, mas o que você precisa fazer? Não é assim, ok, vou comer tudo rápido de forma desatenta. Não, você precisa ficar atento em cada mordida. Gente, parece que é um processo, tipo, árduo, mas tem que pensar o seguinte, não é algo que você vai comer provavelmente todo dia, que seja tão especial assim. Então, não fica meio preocupado se você vai conseguir ou não. Lembra que é coisas que você vai optar uma, duas, 3 vezes na semana, que são essas coisas mais especiais, diferentes, tá? Então, pausa. Dá uma pausa entre uma mordida e outra. Dá uma mordida no sonho de valsa, coloca ele de volta no prato. Espera um pouquinho. Vai avaliando cada mordida, se você está satisfeito. O sabor já te satisfez, essa comida já te satisfez, essa experiência já foi o suficiente para te satisfazer? Você não precisa comer, como eu disse, o pedaço do bolo. Se após 3 garfadas, você perceber que você já está satisfeito. Gente, vocês precisam prestar muito atenção. Eu amava isso na época que eu ia no shopping com uma amiga minha, depois do beach tênis, e tinha um bolo de ninho com Nutella. Vocês sabem que eu amo Nutella. Eu comia aquele bolo inteiro, o pedaço de bolo inteiro, tranquilamente. Depois da minha liberdade alimentar, eu comia metade do bolo. A minha amiga até brincava, falava, nossa, eu nem preciso comer sobremesa, era só comer a outra metade, porque o pedaço era grande. Era só comer a outra metade do seu bolo. Isso foi praticamente todas as vezes que a gente foi lá. Depois do meu reset, eu já entendendo o que era liberdade alimentar, foi assim. Você precisa prestar atenção. Não é porque você optou por comer aquilo que você tem que comer ele inteiro. Mesma coisa com salgados. Você pediu um hambúrguer. Se você comeu metade do lanche e já está satisfeito, não tem por que você continuar comendo, tá? É muito importante você se manter atento. Não precisa comer o negócio inteiro só porque você está ali comendo e nunca come. Isso é mentalidade de dieta, porque você sabe que você pode comer quando você quiser, tá? Peraí que tem dúvidas aqui. Essa de não comer é meu maior desafio. Fico com pena porque já tá no prato. Ainda mais se o marido estiver junto, ele fala mesmo. Mas isso, Lu, todo mundo. A maioria das pessoas que eu converso, elas falam, nossa, não vou desperdiçar. Eu era dessa mentalidade, só que aí eu comecei a pesar, infelizmente, um pouquinho a minha saúde. Tanto a minha saúde física quanto a minha saúde emocional. Por que eu vou continuar comendo aquilo? Mas é bem... É um assunto bem complexo, né? Tá ali, tá tranquilo, beijo, vai ficar gravado até domingo, tá? Vamos lá. Beber um pouquinho de água. Então, galera, vamos lá. Curti eu abrir o meu celular aqui que eu consigo ver com mais agilidade o que vocês estão falando. Então, toda vez que você tem a oportunidade de curtir uma guloseima, você vai precisar passar por esse processo, tá? Sempre. Mesmo que seja um pedacinho de bombom. Você vai sempre... A liberdade alimentar, que nem tá escrito aí.
A liberdade alimentar, ela precisa da sua atenção, ela demanda isso. Se você não prestar atenção nas suas escolhas, esquece. Então, sempre prestar atenção, sempre avaliar se vale a pena ou não, e sempre fazer as escolhas conscientes e deliberadas. Gente, inclusive lá no grupo, e quem participa dos meus grupos de apoio, recebe a Eco Bag, que está escrito: eu faço escolhas conscientes e deliberadas. Eu sou Role 30. Por quê? Porque é para você levar para o supermercado, óbvio, porque aí a gente já não... para ajudar o meio ambiente e para te lembrar realmente de fazer escolhas conscientes e deliberadas nas suas compras no supermercado, tá? Então é isso, esse o tipo de atenção que a liberdade alimentar Role 30 vai pedir para você pro resto da vida. Vamos ver que eu acho que tem alguém fazendo uma perguntinha aqui. Eu falo para minha filha que pode deixar comida, porque na barriga é desperdício também, se for excesso. Thalita, eu acho isso perfeito, porque a gente vê hoje muito... Hoje em dia, eu já trabalhei em escola e eu via isso, as pessoas falando que a criança precisa comer tudo que está no prato. E é aquela coisa, a mesma coisa que eu falo para vocês no começo, a gente tem aí o nosso organismo que ele sinaliza quando a gente está satisfeito. Então, você forçar às vezes a criança a terminar o que está no prato dela, não é saudável, nem para o físico dela, nem para o emocional dela. Parabéns, então. É isso aí, a gente precisa trabalhar nessa geração aí. Então, vamos lá. Para e pensa. Você fala ou já falou uma dessas seguintes frases? E, gente, se vocês quiserem, quem tiver coragem de ir respondendo aí no chat, pode ficar à vontade. Vamos lá. Que orgulho de mim hoje. Só comi coisas saudáveis. Hoje não aguentei. Tomei um sorvete e comi bolo na festa. Saí da dieta hoje. Tomei um cálice de vinho. Sou um desastre. Não consigo ficar sem comer açúcar. Nossa, tô super arrependida daquele pedaço de pizza que comi ontem na reunião. Gente, que vergonha de ter bebido aquela cerveja, sendo que todo mundo sabe que eu vivo de dieta. Gente, eu tenho certeza que pode não ser nesse contexto de sorvete, bolo, vinho, mas alguém já utilizou algum tipo de... alguma frase desse tipo para descrever as suas escolhas alimentares. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Vocês não são obrigados a falar aí no chat, mas com certeza sim. E uma das coisas que vocês precisam trabalhar na sua liberdade alimentar é seu vocabulário, em volta do seu estilo de vida e das suas escolhas alimentares. Porque conversas negativas é uma das maneiras mais rápidas de você destruir sua autoestima, sabotando os seus objetivos e acaba até atrapalhando o seu humor e as suas emoções. Então, aí a Cláudia, ó, 2 e 4. Quem nunca, né, Cláudia? Então, esqueça frases que começam com eu poderia ter, eu deveria ser ou eu era. Porque, gente, de verdade, são curtos-circuitos para suas vitórias de hoje. É até feio falar, mas vai dar merda. É bem isso, entendeu? Então, as palavras que você escolhe para descrever, a Márcia também falou assim, a Mônica, 4. É isso mesmo. Então, as palavras que você escolhe para descrever a sua experiência alimentar e para descrever você mesmo tem muito poder, tá? Se tratar como uma criança que você precisa ser boa e comportada na sua dieta, na sua alimentação, gente, é um erro muito grave. Porque o que acontece com uma criança mal comportada? Ela é punida, tá? E a comida, deixa eu mudar aqui. A comida, ela nunca deve ser associada com punição, tá? Se você vincular suas escolhas alimentares com... Ó, a Lu falou que já usou todas. Pronto, falei. Lu, eu tenho certeza que eu também já usei todas. Em 35 anos, alguma fase da minha vida, eu também já falei um tanto dessas daí. Ainda mais eu que sempre curti dieta. Então, ó, a comida ela nunca deve ser associada, então, com punições, tá? Então, você vincular suas escolhas alimentares com seu sucesso ou fracasso como pessoa, gente, é super destrutivo, tá? Quem você é e o seu valor não tem nada a ver com o que você coloca no seu prato. Então, se insultar por suas escolhas,
Qualquer escolha que seja é um dos comportamentos mais prejudiciais de todos, tá? Então, conforme você vai transformando o seu relacionamento com a comida, vamos mudar o seu vocabulário em torno da comida. É um processo fácil? Nada é muito fácil de começo, mas depois, como eu disse, vira um hábito. Então, em vez de você falar, vamos lá, tem alguns exemplos aqui. Então, você não ultrapassa, você faz escolhas, você não falha, você faz decisões. Gente, ó, isso aqui é muito importante. Suas escolhas não te definem como pessoa, tá? Suas escolhas alimentares, elas não te definem como pessoa. E não existe, essa também é muito importante, não existe culpa, vergonha ou punição, apenas consequências, tá? Então imagina que, deixa eu mudar o slide novamente. Então imagina assim, que a sua comida, gente, ela é apenas comida e que suas escolhas são apenas escolhas. E o que você come não é uma declaração sobre a sua autoestima, seu valor e o seu significado nesse mundo, tá? Gente, acredite nessa frase acima e de verdade, tudo muda. Eu acho que eu não sei se eu coloquei essa frase no material que eu vou enviar para vocês. Se eu não coloquei, depois eu jogo lá no grupo. Mas todas as práticas que eu falei agora, elas vão minimizar demais o seu arrependimento. Então, as perguntas, aquele espaço de tempo, respirar, deixar para depois, se distrair, vai minimizar o seu arrependimento. Porém, o arrependimento ele é inevitável, tá? Gente, às vezes vocês podem fazer tudo certinho. Fazer escolhas conscientes e deliberadas, decidir que vale a pena, perceber que cada mordida realmente vale a pena. Só que algum tempo depois, você vai perceber que não foi a escolha certa. Te deu dor de estômago, desandou seu intestino, e você percebe que seu nível de energia caiu, voltou aquele sono fora de hora, e o pior de tudo, você acordou o seu dragão de açúcar. Aí você vai parar e pensar, nossa, não valia a pena não. Mas aí, qual que é a diferença desse arrependimento? A diferença aqui, lembrando, você não fracassou. Você seguiu o seu planejamento, mas às vezes o arrependimento ele é inevitável. Gente, sem arrependimento a gente não aprende, tá? Na nossa liberdade alimentar, sem o arrependimento, não tem aprendizado. Lembrando que eu falei eu falei ontem, falei hoje de novo e volto a repetir. Reintrodução é um processo para o resto da vida. Vamos lá. Então, ó, tenha isso como, mais uma vez, a sua ferramenta valiosa de aprendizagem, tá? Gente, liberdade alimentar é um dia de cada vez, um arrependimento de cada vez, e com cada arrependimento você tem uma aprendizagem, um aprendizado, perdão, tá? Mas, o que você precisa fazer? Fez a escolha ali consciente, deliberada, se parou, fez as perguntas, colocou o tempo que você precisava, se arrependeu, o que você vai fazer? Anotar. Gente, vocês precisam anotar, porque a gente esquece, não tem como você lembrar, porque você vai, um dia você vai estar viajando, e aí você esqueceu da outra viagem lá, o que te deu quando você comeu, quando você tomou a vodka, com o gin com alguma coisa, o gin com chá, sei lá. Você não lembra, um ano atrás, você não vai lembrar. Você vai falar, me deu alguma coisa, mas ok, passou. Não, escreve, deixa em algum lugar fácil. Ó, a Rô falou que só não utilizou a 4. Deixa num lugar fácil, tá? E lembre-se, uma escolha errada não é um fracasso. Só é fracasso se você estiver na mentalidade de dieta ainda. E, gente, pode ter certeza que o arrependimento, ele não vai acontecer apenas uma vez. E, às vezes, pode ser até do mesmo alimento que você se arrepende. Acontece. O que vocês precisam sempre ter em mente da liberdade alimentar é que o objetivo, gente, não é evitar comer uma guloseima a todo custo, tá? Não é você parar de fazer aquelas perguntas, colocar um tempo entre você e a comida, porque não é para você comer aquilo de jeito nenhum. Não é nada disso, tá? Porque aí você ainda vai estar em mentalidade de dieta. O seu objetivo é avaliar conscientemente se vale a pena ou não e fazer a escolha certa para aquele momento, tá? Por que a gente fala aquele momento?
Porque você viu aquilo naquela hora e você precisa ver se aquilo está atrelado a alguma emoção e você precisa lembrar do que te causou na sua liberdade alimentar. Então, tem que ser para aquele momento. Você não vai se fazer as perguntas se você vai, vamos supor, tem uma festa, vai ter bolo lá, ou vai ter lasanha. Como que você vai se fazer as perguntas agora se a festa é daqui 3 horas? Pode ser que agora você vai falar, não, vale a pena. Aí chega lá na festa, você vê que tem outras coisas e você nem tá com vontade da lasanha, tá? Então é sempre a escolha certa naquele momento. Então, ó, escorregou. Epa! Escorregou. E agora? Então, vocês viram que a escorregada e o arrependimento ele faz parte. Então, óbvio que a Liberdade Alimentar Role 30 tem um plano para vocês. Então, bora lá. Vocês fizeram 30 dias de reset, 10 a 14 dias de reintrodução rápida, dependendo do que você reintroduziu. Traçou e planejou sua liberdade alimentar, então seu plano tá ok, certo? Aí você percebeu que levou uma bela de uma escorregada. E eu já vou falar o que são essas escorregadas, calma aí, tá? Mas o plano da liberdade alimentar, ele consiste em 3 passos. É maravilhoso esses passos, gente. O primeiro, o reset da sua saúde, hábitos e relacionamento com a comida. Você fez o seu reset bonitinho. Aprendeu e está curtindo a sua liberdade alimentar. Você reconhece. É importante você parar e reconhecer quando você começar a escorregar. E aí você vai repetir todo esse processo. Então, olha só, é um ciclo. Reset, curtir liberdade alimentar, ups, escorreguei. Repete. Reset e calma que eu já vou falar, mas reset de 30 dias, Samantha, eu acho que é isso que vocês estão pensando. Então, calma aí. Peraí que tem perguntinhas aqui. Quando bate aquela ansiedade limite, parece que só o chocolate ou doce vai te ajudar a ficar bem. Alguma dica além das perguntas, tipo alimento saudável substituto? Então, Márcia, quando a gente está falando de reset, eu até falo isso para as pessoas, a gente não pode só fazer um reset da nossa saúde, a gente tem que fazer o reset do nosso emocional. Se você está nesse pico de estresse e você for para uma guloseima saudável, o que acontece? Você não vai estar fazendo nada para ajudar realmente no seu reset emocional. Então, sempre o seu cérebro, isso eu falo para todo mundo, o seu cérebro ele é cego. Então, quando ele tá ali, não, eu preciso de um doce, eu preciso de algo com farinha, que é a mesma coisa que o doce, preciso de uma guloseima para satisfazer essa emoção, mesmo você colocando uma coisa ali saudável que remete esse sabor, você vai estar se auto-sabotando e eu não indico. Ah, Samantha, o que eu faço? Você precisa encontrar algo que você sabe que te faz bem, que te deixa calmo. Então, assim, tem gente que já participou do Reprograme que adorava ver vídeo no Instagram de animal, de resgate de animal. Falava, eu vejo aquilo, eu sinto uma paz muito grande, a pessoa foi lá, resgatou o animal estava detonado. Nossa, eu fico muito feliz. Então, assim, você precisa encontrar o que te deixa bem. Por quê? Para você não ter a resposta na comida. Você ter esse autocontrole e você falar, ok, tá, tô no meu pico. O que eu faço? Deixa eu parar o que eu tô fazendo e deixa eu fazer alguma coisa que eu gosto. Então, tem gente que é atividade física, tem gente que inclusive é cozinhar, tem gente que quer fazer faxina, tem tudo. Então, Márcia, isso é uma coisa que você precisa, depois se você quiser me chamar lá no particular, eu tento te ajudar a encontrar isso, tá? Você precisa parar e você precisa avaliar qual atividade que você faz que te deixa muito bem. Samantha, tô no meio do meu trabalho. Fala que você precisa de 5 minutinhos e vai fazer o que te faz bem. Ah, mas é cozinhar. Tá, então a gente precisa... Então, tá vendo como é muito mais que isso? A gente precisa traçar um plano, então, para quando você fica mal no trabalho, para quando você fica mal em casa e para quando você fica mal em situações sociais. Tá bom? Então, me chama lá no particular que a gente bate um papo sobre isso. Rita... muito obrigada, Rita. Tá amando a explicação. Obrigada. Então, galera, olha só. Esse ciclo é um ciclo que a gente nunca aprendeu com dieta nenhuma. Que dieta que te dá esse ciclo para você ir cada vez mais se reeducando? Nenhum, pelo menos eu nunca vi. Posso estar errada, eu nunca vi, tá? Então, é um ciclo.
Um passo ajuda o outro. É um ciclo infinito para você melhorar a cada escorregada, tá? Isso é exatamente porque dietas não funcionam, porque não existe uma intervenção de curto prazo, gente, nem mesmo o Role 30, que vai te transformar em uma pessoa 100% em controle, sem desejos alimentares, te curar de todos os dos seus vícios e compulsões. Gente, isso é fora da realidade. E é o que eu sempre falo. Quantos anos você tem? Eu tenho 35 anos. 30 dias vai ser o suficiente para me resetar o que eu venho comendo nesses 35 anos? Não. É completamente fora da realidade. Não tem como, é muita bagagem, tá? Então calma, é um passo de cada vez. A escorregada, ela é esperada e você vai aprender com cada escorregada. E aí, cada vez menos, você vai tendo essas escorregadas. Gente, eu falo isso porque eu vivo isso. Eu não falo isso porque tá escrito no livro. Eu passo para vocês o que eu tô vivendo. Eu fiz o diário pós-escorregada. Tá aqui no meu canal. Assiste os primeiros 15 dias que vocês já vão ter uma ideia do que é, tá? E vamos lá, o que são essas escorregadas? Então, você traçou sua liberdade alimentar e você percebe que você não está seguindo ela, isso é uma escorregada. Você foi viajar e fez escolhas completamente inconscientes, isso pode ser uma escorregada. Você não está se sentindo mais tão energética, suas dores voltaram, seu dragão do açúcar acordou, você não está dormindo tão bem, seu humor não está mais o mesmo, isso é uma escorregada. Você percebe que você está muito estressado, ansioso, preocupado e está comendo os alimentos sem se fazer as perguntas, isso também pode ser uma escorregada. Gente, isso aqui são exemplos, tá? Mas é o que eu disse, você precisa parar e você precisa avaliar, tá? Então, essas escorregadas, às vezes elas podem durar 2 dias, você pode, opa, escorreguei. Isso não é agora no começo. Às vezes dura 5, 10, 30. Não tem regra, tá? Você precisa avaliar o que aconteceu, reconhecer que você escorregou e falar, opa, peraí que eu escorreguei, deixa eu voltar para um reset. Mas aí, não precisa ser um reset de 30 dias. Óbvio que assim, se você escorregou, vamos por 6 meses, poxa, não tem como, né, gente? Aí você vai precisar fazer um reset de 30 dias de novo. Mas se você escorregou, vamos por 10 dias, ok, não tem problema. Você pode voltar para um mini reset, que é como eu disse, que nem eu fiz o diário pós-escorregada, eu fiquei no mini reset por 10 dias, eu fiz um Role 10. Peraí que chegou uma perguntinha. Aprendi recentemente com você e lendo que após a reintrodução e novos conhecimentos consigo comer com mais consciência, inclusive para perceber se é fome ou emoções, ansiedade, impulso. Então, o Role 30 ensinou muito pra gente, né, Rô? A gente tem que ser muito grata por esse programa. Eu falo que eu sou muito grata pela Melissa e pelo ex-marido dela. Então, ó, vamos lá. Então, você percebeu que você escorregou 2 dias, ou você foi viajar e fez escolhas inconscientes, ou você viu que você tá fora dos trilhos e quer voltar para ele novamente. E aí você pode escolher quantos dias vão durar o seu reset. Quantos dias será o suficiente para você voltar ali para os trilhos. E, gente, isso só você pode decidir. Por isso que eu falei, assiste o vídeo lá no meu canal do Diário Pós-Escorregada, porque vocês vão entender que eu não coloquei um tempo para o meu reset. Eu fiz o quê? Tá, a hora que meu sono da tarde sumir, acaba o meu mini reset. Então, isso que é muito interessante. Eu não optei por colocar um dia, eu optei por me sentir bem, tá? Eu sei o meu normal, eu não tô no meu normal. Esse meu sono fora de hora não me pertence de tarde, eu não tava aguentando. Então, eu esperei voltar pro meu normal para eu decidir se tava bom ou não. Você tem essa opção, você não precisa já falar, não, vou fazer um Role 14. Não, calma, você pode também esperar para ver, tá? E aí você vai escolher o tipo de reset que você deseja fazer. O que vocês precisam entender aqui é que retornar ao reset, gente, não quer dizer que vocês fracassaram, tá? Ou que vocês sejam fracas, não tem nada a ver com isso. Mudar algo, ainda mais quando estamos falando sobre seu relacionamento com a comida, gente, é um processo árduo. Não é tão fácil, não. Então, o que poucas pessoas sabem é que existem tipos de reset.
tá? Posso que você não sabia disso, porque só tem no livro Full Freedom Forever, a não ser que você já tenha lido ele, óbvio. Então, você tem o reset normal aí que a gente segue, o mundo inteiro segue, seguindo todas as regras. Você tem um reset para restaurar seus níveis de energia. Aqui você tira grãos, laticínios, cafeína, a cafeína sai também, álcool, adoçantes artificiais, açúcar adicionado e versões saudáveis de produtos de confeitaria. Tem o reset anti-inflamatório, que você é a mesma coisa que o reset normal, mas você tira os ovos. Olha só que interessante. E isso as pessoas não sabem. Eu sempre falo, gente, tem um reset que é bem mais punk do que esse que a gente faz. Você tira os ovos e os alimentos que são auto food maps. E temos o reset para controlar os seus desejos alimentares. Gente, ele segue a mesma linha do reset, mas tira nuts, sementes e frutas secas. E tem um reset básico, que você elimina apenas glúten, laticínios e álcool e limita o consumo de açúcar adicionado, adoçante e alimentos processados. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui, está caindo. Não. E alimentos processados. Então, geralmente eu faço o mini reset. Vamos lá que estamos com perguntinhas aqui. Não acerto sempre, ninguém, mas estou mais tranquila com minhas escorregadas. Já consegui trocar a necessidade de comer por um autocuidado, caminhar, ler, perfeito. Vai ser bem interessante compartilhar isso lá no grupo, tá, Rô? Porque às vezes, o que acontece? As pessoas elas não têm ideia do que elas podem fazer e a gente dá esses exemplos e até ajuda a pessoa a ter uma outra perspectiva do assunto. Perdeu a vontade de comer queijo ou requeijão? Eu amava esses alimentos, a tal da dopamina, né? Isso mesmo. Então, o reset básico é o reset que eu geralmente faço. Eu gosto muito do reset básico. E aí o que acontece? O reset básico é só glúten, laticínios e álcool que fica fora, só que eu também coloco o doce aí, tá? Eu gosto de colocar o doce também, porque o doce é o meu ponto fraco. E quando eu faço esse reset básico, eu sempre falo, deixa eu colocar o doce também. Então você pode colocar um alimento junto no seu reset básico também que você queira ficar sem. Gente, tá quase acabando, tá? Então, como saber se eu estou fazendo a minha liberdade alimentar de forma correta? Galera, infelizmente, eu não passei, como eu já disse, nem a metade do que é a liberdade alimentar. Eu passei um geral, porque é muita informação. Mas uma das dúvidas das pessoas que eu sempre ouço é o seguinte: mesmo a liberdade alimentar, será que eu estou fazendo mesmo a minha liberdade alimentar correta? Então, você tem que se fazer algumas perguntas. Essas perguntas são muito importantes. Deixa eu ver por aqui, que eu não vou enxergar. Peraí que eu vou abrir aqui. Você está se mantendo no reset por medo de engordar? Você não come um alimento com medo de engordar? Mesma coisa da pergunta acima, galera. Tudo isso é mentalidade de dieta, ok? Você se mantém no reset por medo de sair dos trilhos? Você acredita que só vai conseguir emagrecer se você se manter restrito? Você tem medo de comer um alimento que gosta por achar que é errado? Você acha que comer uma guloseima no meio da semana é errado porque esses alimentos deveriam ser ingeridos apenas no final de semana? Então, se a resposta for sim para qualquer uma dessas perguntas, você não está fazendo a liberdade alimentar certo. Por quê? Porque você está na mentalidade de dieta. Mas, gente, calma, tá? É tudo processo, é tudo aprendizado e vocês agora vão começar a entender com mais facilidade como seguir daqui para frente. Então, não tem problema. Eu ainda tô no modo de dieta, minha vida inteira foi assim, um passo de cada vez, tá? Vai testando, vai se fazendo as perguntas e vocês vão perceber que... já acabou. Que vocês vão perceber que rápido, que, vai ficar muito mais fácil, vai ter escorregado assim, mas esse processo da liberdade alimentar, ele é maravilhoso e é um aprendizado e tanto para você se reeducar a longo prazo, para você não ter efeito sanfona no seu emagrecimento, para você não ficar oscilando na sua saúde e também nos seus desejos alimentares. O controle da comida, ele vem com o tempo. Tudo é repetição, tudo é ali foco e comprometimento com você mesmo
para você realmente mudar e criar esse hábito, tá? Gente, alguém tem alguma pergunta? Passei 5 minutinhos apenas. Vamos lá. Tô sem óculos. Queria saber, maioria sobre os outros resets, não sabia que existiam. Então, esses outros resets é aquela coisa. Ele é para sua liberdade após o seu reset mesmo. A não ser que você for fazer um mais restrito, não é tão indicado você fazer de cara fazer um básico. Mas assim, teve muitas pessoas que me procurou falando não estou conseguindo fazer reset, não consigo, tal, que eu indiquei o reset básico. E aí conseguiu. Só que após isso eu falei, ok, vamos pro reset normal agora. O mínimo tem que ser o reset normal. A primeira vez. As outras vezes aí você pode escolher. A não ser que você for fazer um pouquinho mais completo, que no caso daquele que tira os ovos, ou no caso se você é uma pessoa que tem um vício muito grande por doces, aí sim eu recomendo que você faça os outros tipos de reset. Então, se for algo, se você tem um problema, que nem, ó, eu entrei no Role 30 porque eu tava com uma inflamação na pele, na perna. Eu fiz o reset normal e curou a minha inflamação. Pode ser que depois de 30 dias, eu nem sabia disso na época, mas eu poderia fazer o reset anti-inflamatório, só que eu não fiz. Então, depende muito, assim, do que você quer tratar, que aí às vezes é até legal você consultar um médico para te dar uma orientação melhor ou até um nutricionista. Mas, a princípio, eu ficaria com o reset normal. Alguma dúvida em específico sobre, Rita? Graças a vocês e não para todas as perguntas. Ah, graças a você e não para todas as perguntas. Que bom, Mônica, parabéns. Os alimentos de cada reset você consegue enviar no grupo? Pode deixar que eu envio. Envio sim. É, porque é super básico. Deixa eu voltar para lá. Ah, aqui no slide eu não coloquei. Tá, eu ia falar, tira uma foto aí, não, mas tranquilo. Eu coloco lá no grupo. Então, eu tenho tudo anotado da minha última reintrodução. Tudo anotadinho. Eu tenho o meu livrinho que é só de coisas Role 30, que eu anoto, inclusive, as minhas escorregadas Role 30. Ou os alimentos que eu comi e que me fizeram mal e me geraram um gatilho de outros alimentos, inclusive quando eu percebi que valia a pena. Estou falando ali no celular, né? Interessante, muito obrigada. A questão da pele também. Ó, Rita, pele, você diz acne. Se for acne, eu ficaria também sem os nuts, tá? Nuts, sementes e... o que era mesmo? Nuts, sementes... esqueci, deixa eu ver aqui. Anotei. Nuts, sementes e fruta seca. Se for por questão de acne, eu deixaria fora também os 30 dias, que você já dá uma limpada aí no seu fígado também. E o interessante é que, em questão de pele, eu também tenho um problema muito sério com espinha. E a minha dermatologista falou isso, porque eu falei, doutora... minha dermatologista é a doutora Kátia Haranaka. Falei, doutora, minha alimentação é perfeita, não tem glúten, não tem laticínios, não tem álcool. O que tá acontecendo? Aí ela, você come oleaginosas? Eu como, toda semana. Ela falou, então é isso, pode tirar. E eu, sério? Então isso ajuda bastante a você dar uma limpadinha aí no seu fígado. Mais alguma coisa, galera? Eu tenho mais um recadinho para dar para vocês. Bom, vamos fazendo as perguntas aí, eu vou continuando para não ficar muito tarde. Vocês me abandonarem aqui. Então, lembra que eu falei para vocês de algumas novidades e descontos, né? Então, ó, Tartinê. Sempre tive. Quem tiver aqui e não acompanha muito as minhas redes sociais, você tem 10% de desconto no site da Tartinê utilizando o BR Role 30. Gula por Saúde. O Gula por Saúde é uma empresa minha de uma amiga. Então, eu dei 25% de desconto utilizando o Role 30 SAM no momento do seu pedido, porém, não é todo tipo de alimento que a gente consegue enviar pelo correio, tá? Aí também eu vou encaminhar para vocês lá no grupo que
O apoio que eu tenho, o meu coaching virtual, para ajudar você no reset, reeducação emocional, vai tudo explicadinho no PDF, ele já estava na promoção de 200 por 100. Para quem participou da imersão, ele fica por 90. E a novidade é que é um dos projetos que eu estava fazendo, que eu já estava ficando louca aqui, porque eu tinha que encaixar, porque no apoio reset eu tenho a reintrodução da liberdade alimentar, então eu tive que fazer 2 tipos de apoio de liberdade alimentar. E é isso, eu começo agora no dia 10 de abril com o meu grupo de apoio para liberdade alimentar. Dura 30 dias, tá? De 150 para quem participou, sai por 90, tá? Mas vai todas as informações bonitinho no PDF lá no grupo. E, gente, qualquer dúvida, só perguntar. Eu espero que vocês tenham entendido de verdade. Eu falei muito pouco perto de tudo que tem no livro, mas ó, deu 1 hora. Eu tentei mastigar tudo que era importante colocar aqui. Mas dúvidas, só me perguntar lá no WhatsApp. Vocês sabem que eu respondo tudo, tá bom? Acho que é isso, né? 0 dúvidas agora, galera? Gente, eu sempre esqueço. Deixa um like, tá? Que ajuda aí no engajamento, apesar que o vídeo ele sai fora do ar, mas é bom deixar um likezinho, se você gostou. Galera, é isso. Qualquer novidade, só mandar lá no grupo do WhatsApp. Vou passar o material para vocês agora. Tem tudo certinho, as perguntas, algumas dicas. E qualquer outra coisa que vocês precisarem, vocês me chamam que eu envio, ok? Boa noite. Eu vou treinar agora, hein? Alguém falou que ia treinar ontem, não sei quem era. Mas eu vou treinar agora, fazer o circuito do Flávio. Muito obrigada pela presença de todos. E agora, até a próxima imersão que eu marcar com vocês. Obrigada, meninas. Muito obrigada. Fiz com muito amor e carinho para vocês. Tchau, galera. Vou encerrar.